Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, então vamos agora para a nossa sexta aula, onde o nosso intuito basicamente vai ser o de fechar aquele assunto que a gente viu na aula passada, né, que foi quando a gente estava estudando a construção da medida de Borel na reta, depois da medida de Lebesgue-Stieltjes na reta, né, e por fim, quando a função f maiúsculo, crescente e contínua direita é a função identidade, a gente viu que ela dá origem, né, a uma medida que a gente chamou de medida de Lebesgue na reta, ok? E muito bem, bom, se vocês bem se lembram, no último resultado da aula passada, a gente estava começando a caminhar no sentido de, digamos assim, conhecer um pouco melhor os conjuntos que são Lebesgue mensuráveis, tá certo? Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, de fato. Então, se f era uma função crescente e contínua à direita, e μf era uma medida, era a medida de Lebesgue-Stieltjes associada a essa medida, então os elementos que eram Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, a gente viu que a medida deles pode ser aproximado por cima por medidas de abertos que o contenham e por dentro por medidas de compactos que estejam contidos, ok? Então isso daí de certa forma fala pra gente que embora os conjuntos que são mensuráveis, né, do ponto de vista da medida de Lebesgue-Stieltjes, eles possam ser um pouco complicados, pelo menos do ponto de vista de teoria da medida, eles podem ser, pelo menos a medida deles pode ser aproximada arbitrariamente por conjuntos que não são assim tão complicados, ou pelo menos você tem uma informação topológica a respeito deles, né? Que são os abertos e os compactos, tá certo? Bom, esse teorema agora que a gente vai ver, e assim como todos os outros que a gente vai ver nessa aula, é no sentido de continuar estudando esses conjuntos que são Lebesgue mensuráveis, no sentido de tentar obter o máximo possível de informação a respeito deles, tá certo? Então a gente vai começar com esse teorema aqui, que é o teorema 1.9, extremamente importante, vocês já vão ver por quê, que é um teorema que fala o seguinte, né, olha, se você tem E, um subconjunto da reta, então são equivalentes essas três coisas aqui, quais sejam. Primeira delas, E é um conjunto Lebesgue, então assim, só para retomar para vocês, tá? Ao longo de todo esse capítulo, a gente está definindo aqui μ, a gente está considerando μ uma medida de Lebesgue-Stieltjes associada a uma função crescente e contínua direita f. Tá certo? Então sempre e mμ para a gente é a notação que a gente vem usando para coleção dos conjuntos que são Lebesgue mensuráveis do ponto de vista da medida, tá certo? Na verdade, da medida exterior induzida por essa função crescente e contínua direita f aqui, tal como a gente viu na aula passada. Tudo bem? Muito bem, então, o teorema ele fala o seguinte, se você tem um subconjunto da reta, então são equivalentes às seguintes propriedades, né? E, ele é um conjunto Lebesgue mensurável, isso é equivalente ao E se escrever como sendo V menos N1, onde V ele é um conjunto G-delta, lembra quais são os G-deltas? Eles são interseções enumeráveis de conjuntos abertos, tá certo? E os F-sigmas, eles eram uniões enumeráveis de conjuntos fechados, tá certo? Então, o E ele se escrevia como sendo V menos N1, onde V era um G-delta, e o N1 é um conjunto de medida nula, ok? Então, essa propriedade, você poder escrever o B dessa forma, é equivalente a ele ser Lebesgue mensurável. Outra coisa que também é equivalente a ele ser Lebesgue mensurável é o quê? É você poder escrever o E como sendo H união com N2, onde H é um F-sigma, ou seja, ele é uma união enumerável de conjuntos fechados, tá certo? União com N2, onde N2 é um conjunto de medida de Lebesgue nula, tudo bem? Então vocês podem perceber, pessoal, que isso aqui de certa forma também dá uma ideia de aproximação do E, né? Porque se o E ele for um conjunto que é Lebesgue mensurável, o que está sendo dito aqui é que você pode escrever o E como sendo V menos N1, onde, obviamente, o V ele é um conjunto que vai conter o E, né? Então, o V ele é um conjunto que vai conter o E, que vai ser um G-delta, e a menos desse conjunto aqui, que é a diferença entre eles, que vai ter medida nula, basicamente esse conjunto V vai ter a mesma medida que a de E. Entendeu? Então, esse cara aqui seria o V, ok? E o N1 seria essa diferença aqui, olha, nessa legenda aqui, isso daqui representa o conjunto N1 que tem medida de Lebesgue nula, tudo bem? Então quer dizer, o E, todo conjunto Lebesgue mensurável é, a menos de um conjunto de medida de Lebesgue nula, um G-delta. Quer dizer, não é que ele é um G-delta, mas do ponto de vista de teoria da medida,
você pode aproximar, você consegue um conjunto G-delta que tem a mesma medida que ele, caso essa medida seja finita. Tudo bem? Então isso é uma coisa muito importante, porque os G-deltas, embora eles não sejam abertos, você não possa falar que eles são conjuntos abertos, mas eles são interseções enumeráveis de abertos. Então isso dá uma informação para a gente. Tá certo? Os G-deltas são interseções enumeráveis de abertos. Então isso é uma informação topológica muito rica. Tá certo? Então esse conjunto aqui seria o N1. E da mesma forma, o item C está falando o quê? Que todo conjunto E se escreve como sendo um F-sigma, tá certo? Onde no caso agora aqui um F-sigma vai ser uma união enumerável de fechados. Então o E vai se escrever como sendo um F-sigma união com N2, onde N2 é um conjunto de medida nula também. Ou seja, você pode escrever esse E aqui, ele é, do ponto de vista de teoria da medida, muito próximo desse conjunto aqui que eu estou desenhando, tá certo? Que é um F-sigma, esse daqui seria o H. E a diferença, o erro que você comete quando você aproxima a medida, quando você aproxima o E pelo H, forma um conjunto que tem medida nula. Então esse conjunto aqui, que seria o N2, ele tem medida nula, tá certo? Então, do ponto de vista de teoria da medida, é como se esses conjuntos fossem rigorosamente... Quer dizer, não vou falar que é o mesmo conjunto, mas do ponto de vista de teoria da medida, eles têm a mesma medida, rigorosamente. Tá certo? Então, isso é uma coisa bastante importante, é uma informação muito preciosa também que a gente vai trabalhar com ela e vocês vão ver o quanto útil ela vai ser daqui a pouco. Tá legal? Muito bem, vamos então demonstrar esse resultado aqui. Bom, o que a gente precisa provar? Tem que provar que essas três afirmações são todas equivalentes, ok? O que isso significa? Isso significa que você tem que provar que o A implica no B, que o B implica no C e que o C implica no A. Seria uma forma possível de se fazer isso. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, olha, naturalmente, é fácil a gente ver que A implica em B. Por quê? Ora, se ele é... Desculpa, na verdade, o que é imediato é você ver que o B implica em A e também que o C implica em A. Por quê? Porque se o E puder ser escrito como sendo V menos o N1, onde V é um G-delta, né, e o N1 é um cara Lebesgue mensurável que tem a medida nula, obviamente o E é Lebesgue mensurável, porque nesse caso aqui você está escrevendo o E como sendo V interseção com N1 complementar. Como esse cara ele é um boreliano, então ele também é Lebesgue mensurável, porque a sigma-álgebra de Borel, por construção, ela está contida na sigma-álgebra de Lebesgue. Na verdade, assim, né? Na sigma-álgebra, que é o domínio da medida de Lebesgue-Stieltjes associada à função f, ok? Então esse cara em particular também é Lebesgue-Stieltjes mensurável. E já que o N1 também é, o complementar dele também é, e portanto essa interseção também é, tá bom? Então é fácil ver que B implica em A, e analogamente que C também implica em A, porque se o E é escrito como sendo essa união, obviamente ele é Lebesgue-Stieltjes mensurável, ok? Muito bem. Então o que a gente vai demonstrar de fato? Então a gente já sabe que o B implica em A, a gente já sabe que o C implica em A, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor que o E ele é um conjunto Lebesgue mensurável, e então a gente vai provar que o A implica em B e que o A também implica em C, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Observe o seguinte, olha, a gente vai usar fundamentalmente o resultado da aula passada, o último resultado da aula passada, ok? Então faz assim, pega E um conjunto Lebesgue-Stieltjes mensurável, que tem a medida finita no primeiro momento, tá? Então veja bem, a gente sabe que a gente consegue aproximar a medida de E por medidas de abertos que o contenham e medidas de compactos que estejam contidos arbitrariamente, tanto quanto a gente precisar, ok? Então veja bem, para cada J natural, pelo teorema 2.18, que é o último resultado da aula passada, existe um aberto UJ e um compacto KJ, de tal forma que o E ele contém o compacto KJ e ele está contido no aberto UJ, de tal forma que a medida de E é menor ou igual do que a medida do compacto KJ mais 1 sobre 2 elevado a J, e a medida de E ele é maior ou igual do que a medida de UJ menos 1 sobre 2 elevado a J. Por que isso é verdadeiro? Veja bem, foi demonstrado no último resultado da aula passada que valia o seguinte, olha, medida de E ele era o ínfimo da medida dos compactos,
desculpa, ínfimo da medida dos abertos que contenham o U. Não é verdade? O que isso significa? Quando você olha aqui para medida de U, medida de E, esse número ele é a maior das cotas inferiores desse conjunto aqui. Então, quando você olha para o número que é mi de E mais 1 sobre 2 elevado a j, que é naturalmente um número maior do que esse número não pode ser cota inferior desse conjunto aqui. Olha. Ora, se ele não é cota inferior desse conjunto, isso significa que existe algum número que esteja nesse conjunto que está entre esses dois aqui. Certo? Ou seja, existe algum UJ de tal forma que a medida de UJ ele é menor do que a medida de E mais 1 sobre 2 elevado a j. Aí você passando esse cara para o outro lado, passando ele para cá, ele aparece com esse menos que aparece aqui. Tá certo? Então é por isso que a medida de E é maior, em particular é maior ou igual do que a medida de UJ menos 1 sobre 2 elevado a j. Ok? Então, essa desigualdade aqui, a existência desse UJ está justificada, e o mesmo argumento, porém trabalhando com o fato de que a medida de E é o supremo da medida dos compactos contidos nele, pode ser usado para você justificar que existe esse compacto KJ que satisfaz isso daqui. Ok? Então, mid E é o supremo da medida dos compactos, então ele é a menor das cotas superiores. Então, quando você olha para o número mid E menos 1 sobre 2AJ, isso não é cota superior, o que significa que existe algum compacto cuja medida é maior do que a medida de E menos 1 sobre 2 elevado a J. Quando você passar para o outro lado, você chega a essa conclusão aqui, tá certo? Então, isso daí explica, né, o porquê que vale essas duas, porquê que existem esse aberto e esse compacto que satisfazem isso. Beleza? Então, para cada J você tem um aberto e um compacto possivelmente diferentes que satisfazem isso, ok? Aí o que acontece? Olha só, se você tomar o V como sendo a interseção desses abertos, o J, para J indo de 1 até infinito, e o H como sendo a união desses compactos, para K indo de 1 até infinito, o que você sabe? Veja, primeiramente esse V ele vai ser um G-delta. Por que ele é um G-delta? Porque ele é a interseção enumerável de abertos. Então ele é um G-delta. Esse H ele vai ser um F-sigma. E por quê? Porque ele é a união enumerável de fechados. Lembra que todo subconjunto compacto da reta é fechado, certo? Em espaços métricos, em espaços topológicos, isso sempre vale. Todo compacto é fechado, ok? Então esse H, por ser união enumerável de fechados, então em particular ele é um F-sigma, tudo bem? E perceba o seguinte, perceba que a medida de E, ele é menor ou igual do que a medida de V. E por que isso acontece? Porque cada um dos UJs ele contém o E. Então, quando você toma a interseção dos UJs, o E continua contido nessa interseção. Ou seja, o E está contido em V. Isso significa que a medida de E é menor ou igual do que a medida de V, correto? Ora, mas a gente escolheu, veja, a medida de V, já que V é a interseção desses UJs, então isso significa que o V está contido em cada um dos UJs. Se o V está contido em cada um dos UJs, isso significa que a medida de V é menor ou igual do que a medida de cada um dos UJs. Só que a gente escolheu esses UJs de tal forma que a medida de UJ é menor ou igual do que a medida de E mais 1 sobre 2 elevado a J. Então, por isso que vale essa desigualdade aqui. Correto ou não? Certo? Então é por isso que você sabe que a medida de V ele está entre medida de E medida de E mais 1 sobre 2 elevado a J. Ocorre que isso acontece para todo J. Ora, então isso significa, quando J vai para infinito, isso daqui converge para zero, e portanto a gente chega à conclusão que a medida de V ele é maior ou igual do que a medida de E também é menor ou igual do que a medida de E. Logo, tem que ser exatamente igual à medida de E. Certo? Ou seja, a gente achou um G-delta que tem a mesma medida que E. Tá certo? Ora, já que ele tem a mesma medida de E, então a medida da diferença entre eles, lembrando que aqui a gente está supondo que a medida de E é finita, tá? Então a medida da diferença entre eles vai ser o quê? Vai ser, veja bem, olha, a medida de V, deixa eu escrever para cá, senão vocês não veem. A medida de V menos E vai ser o quê? Pode ser provado que isso aqui é a medida de V menos medida de E.
certo? Para ver isso aqui é muito simples, é só vocês lembrarem que você pode escrever o V como sendo V menos E, união disjunta com E. Então a medida desse cara é a medida disso mais a medida disso. Como a medida de E é finita, você pode passar esse cara para o lado de lá e ganhar essa igualdade aqui, tá certo? Então perceba que a medida de V menos E é igual à medida de V menos a medida de E. Ora, mas isso daqui dá zero, porque a gente provou que a medida de V é igual à medida de E. Então isso aqui é zero. Ou seja, você conseguiu, e claro, quem você vai chamar de V menos E é justamente o N1. O N1 é justamente quem você chama de V menos E, tá certo? E aí, com isso em mente, você perceba que você pode escrever. E perceba que se você pegar o V e você subtrair o N1, que é o V menos E, quem que fica? O próprio E, tá certo? Então é verdade sim que o E é igual a V menos N1, que o V ele é um G-delta, e que a medida do N1, que por sua vez é justamente o V menos E, tá certo? É igual a zero. Tudo bem? Então, com isso a gente provou o quê? Que realmente o A implica em B, tá certo? Agora a gente precisaria provar que o A implica em C. E como é que a gente faria isso? Ora, perceba que aí o que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Vou fazer aqui de outra cor para não misturar, né, com isso aqui. Sei lá. Então veja bem, o H, agora o que a gente precisa provar, né? A gente precisa encontrar um F-sigma de tal forma que o E se escreva como sendo esse F-sigma união com um cara que tem a medida nula, tudo bem? Que a gente vai chamar de N2. Então aqui o H, o candidato H, eu já sei quem que é a união desses compactos aqui. Então primeira coisa, perceba que o H ele é um F-sigma. Segundo, a medida de H, por um lado, é menor ou igual do que a medida de E. Por quê? Porque, veja, o H ele é a união desses subconjuntos KJ, mas cada um deles está contido em E. Então é claro que a união dos KJ também vai continuar contida em E. Tá certo? Então isso significa que o H ele está contido em E. O H está contido em E. Ok? O que isso significa? Significa que a medida dele é menor ou igual do que a medida de E. Certo? Mas, por outro lado, como cada um dos KJs, né, para todo J fixo, como cada um dos KJs está contido em E, então a medida de KJ é maior ou igual, desculpa, é como aqui que eu tenho que ver, como o H ele é a união dos KJs, então o H ele é maior ou igual, digamos assim, o H contém, na verdade, todos os KJs. Então a medida de cada um dos KJs é menor ou igual do que a medida do H, certo? Só que para cada J fixo, a gente já escolheu o KJ de tal forma que a medida dele fosse maior ou igual do que a medida de E menos 1 sobre 2 elevado a J. É só ver aqui, ó. Se você passar esse cara para cá subtraindo, você percebe que a medida de KJ é maior ou igual do que a medida de E menos 1 sobre 2 elevado a J, que é o que está escrito aqui. Tá certo? Então, com isso, a gente percebe o seguinte, que a gente encontrou um conjunto H que é menor ou igual do que a medida de E e maior ou igual do que a medida de E menos 1 sobre 2 elevado a J para todo J. Ora, como quando J vai para infinito, isso aqui vai para zero, então a medida de H é igual à medida de E, certo? E, portanto, vale essa igualdade aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Com isso, a gente consegue, o que a gente fez foi o seguinte, olha. O que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente pode escrever, né? Então veja bem, o H ele é um conjunto que está contido em E, então você sabe que o H ele está contido em E, tá certo? E você sabe que, portanto, então você pode escrever o E como sendo H unido com E menos H. Esse cara é quem a gente vai chamar de N2, certo? E vai ter medida nula. Esse daqui que vai ser o nosso... Desculpa. Isso aqui é a mesma coisa que H união com N2, e esse N2 vai ter medida nula. Por que o N2 vai ter medida nula? Porque o N2 quem que é? É igual a E menos H. Como o E tem medida finita, o H também vai ter medida finita, porque o H é um subconjunto de E. Então você sabe que a medida de N2 vai ser o quê? Medida de E menos medida de H, que é zero. A gente acabou de provar, ó. Tá aqui, certo? Então isso daqui é quem a gente está chamando de N2, isso aqui é quem a gente está chamando de N1.
ok? E aí, portanto, a gente acabou de provar que realmente, se você tem um conjunto Lebesgue mensurável E, então você consegue escrevê-lo dessa forma aqui. Tudo bem, pessoal? Então veja, a gente provou isso daqui, porém, usando como hipótese, a gente provou o teorema, no final das contas, usando isso daqui como hipótese, que o E tem medida finita. O que eu sugiro que vocês façam? Tentem mostrar esse teorema tirando essa hipótese aqui. Ou seja, tentem pegar um cara que é Lebesgue mensurável de medida infinita e tente mostrar que você continua conseguindo escrever ele dessa forma aqui. Vou te dar uma dica como é que vocês fazem isso. Veja, se você pega uma função crescente e contínua à direita, toda a medida de Lebesgue-Stieltjes associada a essa medida, a essa função, ela vai ser uma medida sigma finita. O que isso significa? Isso significa que você vai conseguir escrever a reta real como sendo união enumerável de conjuntos que têm a medida de Lebesgue-Stieltjes finita, certo? Pois bem, quando você olhar para E, isso vai significar que você vai poder escrever esse conjunto E. Então assim, olha, imagina que você pode escrever a reta real como sendo união de conjuntos, digamos aí, FJ, AJ, tá? AJ para J natural, onde a J é uma família de conjuntos Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, cada um deles com medida finita. Certo? Ora, então, quando você olhar para E, perceba que você vai poder escrever o E como sendo união de E interseção com a J. O que acontece? Cada um desses conjuntos aqui é um conjunto Lebesgue mensurável de medida finita, porque a medida de AJ é finita, isso daqui é um subconjunto de AJ. Então, para cada um desses conjuntos, você pode aplicar o teorema que a gente acabou de provar, porque você já provou que o resultado vale quando você tem um conjunto de medida finita. Então você vai poder encontrar conjuntos, no caso aqui vai ser um conjunto VJ, um conjunto HJ, N1J e N2J, tá certo? De tal forma que E interseção com AJ se escreve como sendo, só olhar aqui para o enunciado, se escreve como sendo VJ menos N1J, e o E interseção com AJ se escreve como sendo HJ união com N2J, certo? Ora, com esses conjuntos que eu acabei de falar, VJ, HJ, N1J, N2J, você vai conseguir montar esses conjuntos VH, N1 e N2 que satisfazem isso daqui. Tudo bem, pessoal? Tentem fazer isso. Olha, em geral é muito comum aqui nos exercícios e também, principalmente nas demonstrações aqui, você enuncia que o resultado vale para todo conjunto mensurável. Você faz a prova apenas para quando o conjunto tem medida finita, porque quando você vai para um conjunto que tem a medida infinita, você usa o fato de que a medida em questão ela é sigma finita para você conseguir o resultado, tá certo? E o caminho que você usa é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então esse procedimento ele ainda vai ser útil para vocês. Então, pessoal, olha, exercício, prove que o resultado vale quando a medida de E é igual a mais infinito. Quando eu passo esses exercícios, pessoal, vocês devem fazê-los, ok? Façam esses exercícios, porque se eu estou passando, é porque eu gosto do exercício, não é verdade? E se eu gosto do exercício, eu posso inventar de cobrá-lo, né? Então, façam esses exercícios que eu passo, porque realmente eles são muito importantes, tá? É o tipo de habilidade que eu gostaria que vocês tivessem, tudo bem? Muito bem. Agora, tudo bem. Então, beleza. Esse teorema que a gente acabou de provar, ele vai na mesma linha do teorema anterior, porque basicamente você está aproximando, do ponto de vista de teoria da medida, os conjuntos que são Lebesgue mensuráveis por conjuntos mais simples, que são os F sigmas e os G deltas, tá certo? Então, para que isso é útil? Além disso isso que eu acabei de falar, né? Isso também é útil pelo seguinte, vamos relembrar o que a gente viu, vou aqui para baixo que eu vou precisar de espaço. Vamos relembrar como que a gente chegou na medida de Lebesgue, porque para vocês conseguirem entender a importância desse resultado que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Vamos lembrar como é que foi. Vocês têm que ter esse esqueminha que eu vou desenhar aqui, que eu tenho ali na cabeça, vocês também têm que ter na cabeça, tá? Então é assim, começa com uma função f, né, da reta na reta, que é uma função crescente e contínua à direita. Essa função dá origem a uma pré-medida,
que está definida na álgebra dos H intervalos, chegando em zero mais infinito. Essa pré-medida induz uma medida exterior, que está definida no conjunto das partes da reta que tem o mesmo contradomínio, uma medida exterior, e você sabe que essa medida exterior dá origem a duas medidas. Primeiro, dá origem a uma medida completa, que é a medida de Lebesgue-Stieltjes, que agora eu vou voltar a usar essa notação para ela, tá certo? Que está definida na sigma-álgebra dos conjuntos Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, e também dá origem a uma outra medida, que é a medida de Borel, induzida por essa função f, tá certo? Que é a única medida nessa sigma-álgebra de Borel que estende essa pré-medida aqui, tudo bem? Agora a pergunta que fica é a seguinte: qual que é a relação entre essas duas medidas aqui? Entre essa medida de Lebesgue-Stieltjes e a medida de Borel que a gente constrói a partir do mesmo objeto? Ora, seria de se esperar que elas tenham uma relação entre si, tudo bem? Pois bem, elas têm uma relação entre si, e de fato essa relação ela é expressa pelo fato de que essa medida aqui, ela é o completamento dessa daqui. É por isso que a gente adota no começo essa notação para a medida de Lebesgue-Stieltjes, porque na verdade você começa com a medida de Borel e você completa ela e obtém exatamente a medida de Lebesgue-Stieltjes, tá certo? Então essa notação, que a princípio foi por acaso, ela não foi por acaso, teve uma razão de ser. Realmente a medida de Lebesgue-Stieltjes associada a uma função crescente contínua direita é o completamento. Então no final das contas aqui, olha, nesse meio aqui, que está meio embolado aqui, a coisa funciona dessa forma aqui, olha. Quando você olha para essa medida exterior, quando você restringe essa medida exterior aos conjuntos que são Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, você obtém a medida μf barra, que está definida na família dos Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, e se você restringir essa medida aqui aos borelianos da reta, você obtém exatamente a medida de Borel que você teria obtido caso você estivesse restringindo essa função aqui aos conjuntos que são a sigma-álgebra gerada pela álgebra. Na verdade que isso daqui acontece, já dava para saber porque ambas elas são as restrições da mesma função que é a medida exterior. Na verdade, isso daqui eu já poderia ter determinado antes de saber que essa medida de Lebesgue-Stieltjes de fato é o completamento da medida de Borel. Mas o fato de que essa daqui é o completamento da medida de Borel, isso daqui a gente não sabia, certo? E a gente vai provar agora, tudo bem? Então vamos voltar lá para cima e vamos demonstrar isso. Na verdade, pessoal, tudo que a gente precisa para demonstrar isso é do teorema que a gente acabou de provar, tá certo? Então é o seguinte, olha, primeira coisa a gente tem que lembrar que relação tem o completamento de uma medida com respeito a uma medida dada, tudo bem? Então vamos lembrar aqui nesse espacinho, olha, se você tem μ, uma medida, então quem que é o completamento dela, né? Quem que é o μf, quem que é o μ barra dela? Ora, vamos lembrar que o μ barra, ela é uma medida, primeira coisa a gente tem que olhar para o domínio dela, tá? Ela está definida num conjunto M barra, cuja definição é o seguinte, o M barra é o quê? Ele é a família dos conjuntos que se escreve da forma E união com F, onde E ele é um elemento de M, ou seja, é um elemento do domínio da medida μ, tá certo? E você sabe que o F está contido num certo conjunto N, que por sua vez é um elemento também da medida da sigma-álgebra M, que é o domínio da medida μ, só que você sabe que a medida de N é zero. Então basicamente é assim, o domínio do completamento de uma medida é o quê? É a família dos conjuntos que se escrevem da forma união de um elemento genérico da sigma-álgebra com um subconjunto de um conjunto de medida nula. Basicamente é isso, ok? Então, pessoal, com isso em mente, se a gente quiser provar que a medida de Lebesgue-Stieltjes que a gente construiu lá atrás, que não foi por meio do completamento da medida de Borel, tá? A construção dela foi diferente. Se a gente quiser mostrar que realmente essa medida aqui,
ela é o completamento da medida de Borel μf, o que a gente tem que fazer é mostrar que os conjuntos que são Lebesgue-Stieltjes mensuráveis, eles se escrevem como sendo a união de E com F, onde E ele é um boreliano, tá certo? E o F é um subconjunto de N que, por sua vez, é um boreliano de medida nula, de tal forma que a medida de Borel desse N é zero. É isso só que a gente precisa provar, que todo Lebesgue mensurável se escreve dessa forma aqui. Só isso, e mais nada. Tudo bem? Então observa o seguinte, olha. Se você pega um conjunto que é Lebesgue-Stieltjes mensurável, o que você sabe pelo item C do teorema anterior? Você sabe que você pode escrevê-lo como sendo um F-sigma, que portanto é um boreliano, unido com um subconjunto que é Lebesgue mensurável, que tem a medida nula. Perfeito? Então você pode escrevê-lo como sendo H, que é um boreliano, em particular é um F-sigma, né? Unido com N2, onde N2, eu não sei se ele é boreliano, mas ele certamente é Lebesgue-Stieltjes mensurável e a medida de Lebesgue dele é zero, tá aqui, beleza? Muito bem. Agora o que acontece? Esse N2, quando você olha para ele e esquece do resto, ele também é um cara que ele é Lebesgue-Stieltjes mensurável. Tá certo? Porque você está calculando a medida dele e é igual a zero. Então subentende-se, né? Está implícito que esse daqui também é um conjunto Lebesgue-Stieltjes mensurável. Então, ele, como todo conjunto Lebesgue-Stieltjes, pelo item B do teorema anterior, você consegue escrevê-lo como sendo um G-delta, que por sua vez é um boreliano, não deixa de ser, menos N1, onde N1 ele é um cara que é Lebesgue-Stieltjes mensurável e a medida de Lebesgue dele é nula. A medida de Lebesgue-Stieltjes dele é nula, certo? Logo, pessoal, o que acontece? Esse N2 aqui, ele também vai ter medida nula. Por quê? Olha só. Quer dizer, você já sabe, na verdade, que ele tem medida nula, né? Agora, o V, isso vai significar que o V também vai ter medida nula. Porque observa uma coisa, olha, observa que a medida de N2, por um lado, é zero. Por outro lado, como o N2 se escreve como sendo isso menos isso, então você sabe que isso significa que ele é igual à medida de V, a medida dele é igual à medida de V menos a medida de N1. Tá certo? Você só não pode escrever essa expressão quando a medida disso daqui é igual a mais infinito, e esse não é o caso, porque a medida disso aqui é zero também. Ok? Então isso é a medida de V menos a medida de N1, certo? Só que a medida de N1 é zero. Então isso significa que a medida de F é igual a zero. Foi o que a gente escreveu aqui, olha. Certo? Ou seja, pessoal, no final das contas, a gente conseguiu escrever todo conjunto Lebesgue-Stieltjes mensurável como sendo a união de um boreliano, porque esse cara é um boreliano, com um conjunto que é um subconjunto de um cara que tem medida nula. Por quê? Porque o N2 ele é um subconjunto de V, tá certo? O N2 ele é um subconjunto de V que é um boreliano que tem medida nula. Ou seja, a gente acabou de provar que todo Lebesgue mensurável satisfaz isso daqui. E como satisfaz isso daqui, isso significa que realmente μf barra ele é o completamento da medida μf, certo? Ou seja, a medida de Lebesgue-Stieltjes realmente é o completamento da medida de Borel associada a uma função crescente e contínua direita. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, essa próxima proposição ela é uma proposição no mesmo espírito desses últimos 3 resultados que a gente tem feito, tá certo? Que é sempre no sentido de tentar aproximar cada vez mais e cada vez melhor, ou seja, aproximar conjuntos Lebesgue-Stieltjes mensuráveis por conjuntos que tenham cada vez mais propriedades, tentando perder o mínimo possível, certo? Na proposição anterior, você não perdeu nada em termos de medida, porque você percebe que na proposição anterior a gente provou que todo Lebesgue-Stieltjes mensurável ele era um G-delta menos um cara de medida nula, e ele também era um F-sigma união com um cara de medida nula. Então você não perdeu nada. A medida da diferença dos dos conjuntos em questão era sempre nula, era sempre zero, certo? Ou seja, você não perdeu nada do ponto de vista da medida. Só que você está com conjuntos que são conjuntos F-sigmas ou G-deltas que são bons, mas não são assim aquela coisa maravilhosa, porque se fossem conjuntos abertos ou fechados, seria a situação ideal, ok?
Então aqui, e mesmo sendo abertos, existem abertos, enfim, existem abertos e tem abertos que são mais simples do que outros abertos, ok? Essa proposição 2.20, ela faz o seguinte, olha, se você tem um cara que é um conjunto Lebesgue-Stieltjes mensurável de medida finita, então, você vai, dado o epsilon positivo, você vai conseguir um conjunto que é muito simples, topologicamente falando, tá certo? E você vai conseguir aproximar a medida de E pela medida desse cara, perdendo muito pouco. Só que você ainda perde uma quantidade positiva. Você vai perder. Só que você vai perder muito pouco, certo? Então esse conjunto é assim, é meio que uma balança. No teorema anterior, você tinha conjuntos que não eram tão bons e a aproximação máxima com respeito à medida. Agora aqui a coisa virou um pouco. Você tem um conjunto que é melhor, que está aproximando o E, só que você está perdendo um pouco porque a medida não é igual. Você está perdendo um fiapinho ali, que é justamente essa quantidade epsilon, certo? Mas você consegue fazer com que esse erro que você está cometendo do ponto de vista de medida, ele fique tão pequeno quanto você precise, tá certo? Então vamos lá, vamos para o enunciado aí do teorema, né? Se você tem um conjunto Lebesgue-Stieltjes mensurável de medida finita, então para todo epsilon positivo, existe um subconjunto da reta que é a união finita de intervalos abertos, difícil você pensar num conjunto melhor do que esse, né? De tal forma que a medida da diferença simétrica entre eles é menor do que epsilon. O que é a diferença simétrica entre dois conjuntos? É assim, ó. Se você tem um conjunto E e você tem um conjunto A, E e A, quem que é a diferença simétrica entre eles? É a união de todo mundo que está em E e não está em A, com todo mundo que está em A e não está em E. Certo? Então perceba que, se a diferença simétrica é grande, se tem muita gente na diferença simétrica, tem pouca gente na interseção. Tá certo? E o contrário vale. Se tem pouca gente na diferença simétrica, a interseção é quase todo mundo. Certo? Então, em particular, aqui o que a gente fez foi o seguinte, você tem um conjunto E, que é Lebesgue-Stieltjes mensurável. O que você fez foi encontrar um conjunto A que não é igualzinho, mas é quase igualzinho. A diferença simétrica entre eles, do ponto de vista de teoria da medida, é muito pequenininho. Esse daqui seria o conjunto A. E o erro que você está cometendo quando você aproxima o conjunto A pelo o conjunto E usando o conjunto A, é um erro que você está cometendo que te dá um conjunto de medida muito pequena. Em particular, a medida desse conjunto aqui que eu achurei, que é justamente a diferença simétrica, é menor do que epsilon. Tá certo? Lembrando que o A é um conjunto muito bom, tá? Porque é a união finita de intervalos abertos. Bom, esse teorema aqui, essa proposição não vou demonstrar com vocês, porque não dá para demonstrar tudo também, senão fica muito cansativo, né? O curso tem muito conteúdo, mas eu espero que vocês tenham entendido o espírito dela, tá? E o próximo resultado, pessoal, é o resultado que de fato fala pra gente que esse teorema, que a medida de Lebesgue na reta, lembrando que a medida de Lebesgue na reta é aquela medida que a gente denota por m, que é basicamente assim, ela é a medida de Lebesgue-Stieltjes associada à função identidade. Então essa medida aqui, pessoal, é uma medida que está definida na classe dos conjuntos Lebesgue mensuráveis, tá certo? E é uma medida segundo a qual a medida de um H intervalo vai ser justamente o comprimento dele. Tá certo? Pois bem, essa medida aqui é a candidata a ser aquela medida que na aula 2 a gente estava conjecturando se existia, que era uma medida que iria nos permitir medir a maior quantidade possível de conjuntos, de maneira que aquelas três propriedades continuassem a valer. Quais eram as três propriedades? Vamos lembrar. Primeiro, a medida de uma união enumerável e disjunta tem que ser igual à soma das medidas. Isso aí toda medida satisfaz, em particular a medida de Lebesgue-Stieltjes a medida de Lebesgue na reta. Segunda propriedade, essa medida tinha que ser invariante por movimentos rígidos, ou seja, quando você está no R2, o que é um movimento rígido? Translações, rotações e reflexões, certo? Na reta real, como você só tem uma dimensão, rotação você só define em termos de... Uma rotação de um conjunto só pode ser de 180 graus, certo? Então, quais são os movimentos rígidos na reta? Translações, reflexões e rotações por 180 graus. Basicamente isso, tá certo? Pois bem, o que esse teorema fala é que essa medida ela é invariante por esses movimentos rígidos, tá certo? Em particular,
também vale a terceira propriedade, que é a medida do cubo unitário, né, que é o intervalo 0, 1, é igual a 1, certo? Porque vai ser igual a 1 menos 0, que é 1. Então, pessoal, olha só, o que fala esse teorema aqui? Olha. Se você tem E um conjunto Lebesgue mensurável, então a translação dele por S unidades para a direita ou para a esquerda vai ser também um conjunto Lebesgue mensurável, é isso que está sendo dito aqui, certo? E quando você, digamos assim, quando R é um número positivo, se o R é maior do que 1, você está esticando o conjunto E, se o R está entre 0 e 1, você está comprimindo o conjunto E. Se o R ele é negativo, então se o R está entre menos 1 e 0, você está invertendo os elementos e apertando o conjunto. Se o R ele é menor do que menos 1, então você está invertendo o conjunto e esticando, tá certo? Em qualquer uma das situações, você sabe que R vezes Z também é Lebesgue mensurável, certo? E, mais do que isso, a medida de qualquer translação é a mesma, ou seja, a medida de Lebesgue-Stieltjes, a medida de Lebesgue na reta, desculpa, ela é invariante por translações, e a medida de R vezes Z vai ser igual a módulo de R vezes a medida de E. Em particular, isso implica que, se você estiver refletindo um conjunto, tá certo? Ou se você estiver rodando os seus elementos, a medida do resultado a que você chega continua sendo igual à medida de E, certo? Porque quando você só reflete, você está basicamente multiplicando por menos 1, você está olhando para o conjunto menos E, e o módulo de menos 1 é igual a 1, tá certo, pessoal? Esse teorema aqui é um teorema que dá um pouco de trabalho para fazer. A princípio a gente precisaria provar que a família das translações dos conjuntos que são Lebesgue mensuráveis também é uma sigma álgebra, enfim, dá um pouco de trabalho, tá? Eu resolvi não fazer aqui para não cansá-los ainda mais, né? A aula passada foi bem pesada, então essa daqui eu vou dar uma aliviada, tudo bem, pessoal? Mas só para vocês lembrarem que esse teorema ele responde positivamente àquela pergunta que a gente fez na segunda aula, que era quando a gente começou a estudar medida de fato. Tudo bem, pessoal? Então, digamos assim, que o nosso curso ele tem a primeira parte, que é a primeira parte de teoria da medida, e depois a segunda parte, que é a parte de análise funcional. Tudo bem? No que diz respeito à teoria da medida, a gente acabou a primeira metade. Porque quando a gente estuda a teoria da medida, você estuda um pouco de teoria da medida e depois a parte de integração, certo? A parte de integração a gente ainda vai estudar, vai começar na aula que vem, e nessa aula a gente finalizou a parte de teoria da medida mesmo. Tudo bem? Então eu vou já passei exercícios para vocês irem fazendo. Façam essa lista, é muito importante que vocês façam. Lembre-se, não são exercícios fáceis, não são exercícios que vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito que vocês faziam exercícios de cálculo aí, tá certo? Demora pra caramba para fazer, vai ter exercício que vocês não vão conseguir fazer, provavelmente. Então vão conversando entre si, nessa hora vocês têm que ser bastante próximos aí uns dos outros, tá certo? Cria um grupo de WhatsApp, vão compartilhando informação e tentem estudar juntos o máximo possível e a gente vai marcando algumas sessões para a gente tirar dúvidas aí da teoria e dos exercícios conforme o tempo vai passando. Tá legal, pessoal? Enfim, era isso aí que eu queria falar e aí a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Valeu, obrigado. Até mais.